que é a questão de subir por conta da internet. Então, em casa eu estou trabalhando com o Wi-Fi do meu celular e o meu plano está sendo consumido muito rapidamente, principalmente agora com essas aulas. Então, eu estou vindo aqui para o escritório, estou vindo só no horário à noite aqui agora para a gente poder ter a aula, mas amanhã eu vou vir mais cedo e vou subir essas aulas, tá? Ou talvez agora no intervalo a gente dá uma paradinha e eu coloco ela para subir lá no site da Legale, a aula do dia 18. Essa aqui já está pronta, essa aula. Muito bem, pessoal. Só que assim, eu queria até falar com vocês que é o seguinte, dentro do nosso cronograma de aula, a gente tem o quê? Nós vimos imobilizado, e aí a prova, eu passei para vocês só questões de imobilizado, que é o que nós vamos corrigir. Depois, nós temos a aula de DLPA e DMPL, que é a aula do dia 18. Eu vou colocá-la no site agora, ainda hoje. Aí depende lá da Legale deles editarem e subirem essas aulas, tá? A aula do dia 25, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou fazer online para a gente manter a quantidade de aulas online, tá? As aulas que nós deveríamos ter tido e a gente não teve, então eu vou fazer ela online. Então, dia 18 é uma aula que já está pronta, que trata de DMPL e DLPA. Eu tinha dito a vocês que é realmente simples, ela é realmente fácil. E aí, no dia 25, eu vou gravar uma outra aula, na qual eu vou dar um exercício para vocês. Tá? Talvez seja interessante até eu publicar já. Eu publico amanhã esse exercício no meu site, e aí vocês podem baixar esse exercício, e aí a gente começar, digamos, depois a gente faz a correção dele. Né? Na verdade, eu vou fazer, lá no dia, eu vou postar o exercício, e aí depois vocês podem baixar o exercício e eu vou fazer a correção. Vou aplicar e corrigir esse exercício online aqui, para vocês assistirem a aula e vou fazendo passo a passo, tá bom? Aí assim, ó. Outra coisa aí, a aula do dia 1º, também eu vou dar um assunto lá que fala de DVA, é um assunto, o tema, ele é relativamente simples também, ele não é algo tão difícil, tá certo? É algo que a gente consegue, com o vídeo mesmo, vocês vão conseguir entender. Aí depois, pessoal, eu vou ver se eu consigo fazer tudo isso antes da nossa próxima aula. Aí, na próxima aula, o que vai acontecer? Vocês já viram os vídeos, já viram o exercício, e aí a gente vai ter uma aula para falar de DLPA, DMPL, tirar as dúvidas e tal, e a gente faz a mesma coisa com a DVA, tá bom? Eu acho que esse é o caminho aí. Tudo bem, pessoal? Como é que... Tudo tranquilo aí? Faz um joinha aí. Tá? Beleza, pessoal. Então, tranquilo. Então, temos... Deixa eu ver aqui, ó. Legal. Então, eu acho que assim fica um pouquinho mais organizado, tá? Então, vamos lá, só repetindo. Dia 18, já tem a aula, eu vou subir no site DLPA e DMPL. No dia 25, então, eu vou dar uma aula também online aí, para aplicar um exercício de DLPA e DMPL. Na verdade, eu vou colocar o exercício, vou corrigir o exercício. Online vocês vão conseguir acompanhar o exercício. E aí, no dia 1º, que é uma aula que a gente deveria ter tido, eu dou a teoria da DVA, tá bom? Aí na próxima aula nós vamos falar então de DLPA, DMPL e DVA. A gente tira as dúvidas porque são 2 itens fáceis. E aí a gente segue então adiante com as aulas até que a gente volte efetivamente com as aulas presenciais aí, né? Que vou ser sincero com vocês, pessoal, acho que deve demorar um pouquinho ainda, tá? Não acho que deva ser... Porque nós estamos na metade do mês de abril e toda tarde eu vejo rapidamente lá o que o ministro está falando e cada vez eles falam, o próprio Dória, e eles estão falando assim, o pico, já teve gente que falou que o pico vai ser no ano que vem, já é agosto, setembro, daqui a pouco o pico aí da pandemia vai ser em 2040, né? Então, enfim, de qualquer maneira a gente vai trabalhando aqui, tá bom, pessoal? Todos os professores, a princípio, eles estão usando aqui o Zoom, né? Parece que só o professor Paulo Henrique está fazendo um teste com o Google. E aí vocês sabem que, em tese, estou falando em tese porque esse programa, o Zoom, vocês viram que ele é bem fácil, ele é bem tranquilo aí de utilizar. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando, na hora do intervalo, das 8 às 8h30 a gente faz o intervalo normal, tá bom?
que é o tempo da gente tomar uma água aí, eu subir aqueles arquivos, tal. Então eu paro a gravação, beleza? E aí o que acontece? Quando a gente volta, então durante esse tempo eu mando de novo o convite lá para o Gabriel e ele vai repassar para vocês, tá? Porque aí fica 2 arquivos, parte 1 e parte 2. Quando subir lá para o site, você vai ter parte 1 e parte 2. Beleza, pessoal? Tudo bem? Eu fiz assim na turma de segunda-feira, funcionou bem tranquilo. Porque se a gente deixa gravando direto, aí fica consumindo internet aí de todo mundo aí, muitas vezes sem necessidade, né? Então dá tempo de parar um pouquinho, quando for 8h30 a gente volta, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas aí, não? Tranquilo? Beleza. Beleza, Carlão? Então tá certo. O Carlos falou que tá bem, tá bem. Então vamos lá. A Gabriela Selaib também. Muito bem. Bom, pessoal, vamos lá então. Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero corrigir com vocês a prova, né? Essa semana é semana de vista, então vamos fazer a correção da prova aí. Na questão por enquanto, pessoal, na questão da prova, ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa aí, algum comentário sobre a prova? Não? Quem fizer o comentário aí, colocar um joinha aí, eu abro o áudio aí para poder falar para todo mundo. Quem? A Kátia quer falar? Pode falar, Kátia. Não, professor, eu dei joinha que tá tudo certo. Não quero falar nada, não. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, olha só. Então vamos lá, vamos fazer a correção da prova aqui, né? O Gabriel aqui, ele tá, na verdade, assim, o Gabriel Gindro. Ô, Gabriel, a Dani falou que você é o representante de sala, né? Então eu peguei o seu contato. Você tem alguma outra pessoa, pessoal, que eu posso pegar o contato para também enviar o link? Porque de repente, por exemplo, o Gabriel não consegue mandar para vocês por conta do trabalho. Quem mais aí? A Domênica, qualquer um outro aí que tem o contato aqui, manda o convite no grupo. Tá? Passa o seu contato aqui, Domênica, para mim. Tá. Beleza, então tranquilo. Peguei o contato dela na hora do intervalo, então eu mando para os dois, tá? Aí se de repente der algum problema lá com o Gabriel, né? Aí eu mando eu mando para a Domênica também. Beleza, pessoal? Bom, me perguntaram aqui da questão 2, né? Acho que foi a Domênica, né, Domênica, que me falou aqui. Deixa eu ver. Pode falar, Domênica, ó. Questão 2, professor, não tinha aquele quadrinho dos juros, né? Dos encargos, ou era daquele jeito mesmo? Não, olha só. Bom, vou ser sincero com com vocês. Nessa questão, eu estava pegando o gabarito aqui agora e revendo as questões um pouquinho antes aqui da gente. Eu vou projetar aqui para vocês, né? Mas assim, quando eu estava lendo a questão, faltou um pedacinho lá. Se eu falar para vocês, dá para resolver? Eu diria dá para resolver. Mas tem uma parte lá que vocês não viram ainda, né? Que é quando a gente fala de o CPC 12. Vocês não tiveram o CPC 12 ainda, certo? Né? Então, ali a gente tem um pedacinho que deveria estar na questão e não está. E vou ser sincero, eu vi isso agora. Quer dizer, agora hoje, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar essa questão aí, né? Tem que considerar anular, né? Vamos falar assim. Eu vou anular ela, independentemente da resposta de vocês, tá? A gente até resolve essa questão aqui agora, mas vou
vou fazer dessa maneira. Fica um pouco mais fácil porque tem um pedacinho lá que vocês não viram e aí seria interessante que vocês efetivamente tivessem aí esse conceito. Sem esse conceito fica um pouco mais difícil vocês poderem, como se diz, resolver a questão. Não é que não dá para resolver, dá, mas eu não posso pedir para vocês uma coisa que não foi dado ainda, tá bom? Tudo bem? Mas eu vou mostrar para vocês como é que deveria ser resolvido, então, essa questão. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos resolver, então, a prova aí? Apostos aí para resolver a prova ou não? Muito bem, olha só. Estão vendo aí? Tá vendo aí, Katia? Aí sim, hein? Ó, Carlão, tá vendo a prova aí? Beleza. Pessoal, seguinte. Olha só. Então, temos a prova aqui, tá? A gente tem... são 10 questões e eu pedi para vocês fazerem o seguinte. Como vocês tiveram aí basicamente uma semana para fazer essas provas, né? Eu estou dizendo basicamente porque às vezes receberam na terça-feira, enfim, né? Mas aí vocês, de qualquer maneira, tiveram tempo para dar uma pesquisada, para colar, para discutir. Eu sei que vocês não colam, né? Mas pelo menos tiveram tempo para fazer a pesquisa e tal. Por isso eu coloquei, gente, a resposta aqui, ou seja, uma justificativa para essa resposta. Então, a questão está dividida entre as alternativas e a justificativa, tá? Tem que ter as duas coisas aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler as questões aqui. E cada questão que eu ler, eu volto para vocês depois poderem, então, quem quiser fazer os comentários, tá? Ó, então, em relação aos critérios de avaliação e mensuração do ativo imobilizado, determinados no CPC 27, ativo imobilizado, assinale a opção incorreta. Muito bem, gente, prestem atenção. Ó, quando a gente... É muito comum, tá? Quando a gente está fazendo, como se diz, uma avaliação com testes, eles pedirem isso aqui, ó. Veja o que é que ele pede, ó, opção incorreta, tá? Quando ele tem essa opção incorreta aqui, o que ele está, digamos, pedindo, né? Que tem, se nós temos 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5 itens, então significa que 4 estão corretos e uma está incorreta. Tem que tomar muito cuidado para a gente não, não se confundir. Eu vejo muito aluno cometendo erro nesse tipo de questão porque confunde ali o correto com o incorreto, tá? Então, olha só, nesse caso, então vamos ver a opção, vamos ver aqui as opções, tá bom? Então ele fala aqui, ó, em relação aos critérios de imobilizado, assinale a opção incorreta. Um ativo reconhecido como ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo, que corresponde ao preço à vista na data do reconhecimento. Bom, essa aqui, correta ou incorreta, pessoal? O que vocês acham aí? Deixa eu colocar no chat aqui, para vocês poderem comentar aí. Ou seja, então, ó, o pessoal está comentando aqui no chat, vocês estão vendo que é uma alternativa correta. Beleza, vamos ver aqui, ó, tá? Bom, depois ele fala, para o reconhecimento inicial, o custo... Então, ó, vou deixar no cantinho aqui o chat que dá para a gente fazer as duas coisas. Tá? Ó, tem aqui. Muito bem. O pessoal está tudo falando aí que é correto. Ó. B. Para o reconhecimento inicial, o custo do ativo imobilizado é formado pelo seu preço de aquisição, que inclui os impostos recuperáveis, deduzidos dos descontos comerciais e abatimentos. Pessoal, letra B, correta ou incorreta? Podem ir escrevendo no chat aí, fica mais fácil, tá? Ó, letra B, cuidado, alguém falou que está correta, tá? Letra B, pessoal, está incorreta. Aqui nesse caso, ó, como ele pede para nós a opção incorreta, então nós já sabemos que a nossa resposta é B de bola, tá certo? Nossa resposta é B.
Exato, olha lá, o Rafael está comentando aqui, ó, porque aqui só entra o que são impostos, ó, não recuperáveis. Aqui ele está falando impostos recuperáveis, certo? Então, ó, quem que é o Galaxy J4? É melhor colocar o nome, senão eu não sei com quem a gente está falando, tá? Ó, mas quando a gente coloca aqui, ó, os impostos recuperáveis, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: quando os impostos são recuperáveis, eles são tributos a compensar. Consequentemente, eles não entram aí no nosso custo de aquisição, tá? Então, nossa resposta a gente já sabe, a alternativa B. Mas vamos ver as outras aí. Fala aqui, ó, C. Fazem parte do custo de aquisição todos os custos que podem ser atribuíveis diretamente para que o ativo imobilizado possa estar em condições de funcionamento. Bom, nós já sabemos que essa está correta, tá? Ele fala assim, ó, então, todo o gasto que você tem até o ativo fique em condição de funcionamento, ele vai fazer parte do custo de aquisição. Lembre-se disso, porque vai ter uma questão mais para frente que trata desse procedimento, tá? Aí ele fala aqui, ó, bom, D. Não compreende os custos diretamente atribuídos ao custo do ativo imobilizado, aqueles relacionados à abertura de novas instalações, propaganda. Aqui, pessoal, vocês podem lembrar daquela questão do antes do leite e depois do leite. Quando nós estamos falando de custo de aquisição, o custo vai até o bem estar pronto para uso, ou seja, lembrando do custo, né, do leite. O leite está pronto, ali, até ali tudo é custo. Depois vai ser despesa, tá? Nesse caso aqui, então, ele vai ser despesa. Então, ele não compreende os custos para aquisição do imobilizado. E depois o E. Não fazem parte do custo do ativo imobilizado aqueles incorridos quando o referido ativo está em condição de uso, mas não é utilizado, ou quando sua capacidade, ou seja, mas não é utilizado ou está operando com sua capacidade produtiva parcial. É a mesma coisa, né? Ou seja, quando a gente tem esses itens depois aí do produto já está pronto para uso, qualquer item que vem depois, ele vai ser efetivamente despesa, ele não vai ser considerado como custo de aquisição. Beleza, pessoal? Fácil essa daí, não? Tranquilo? Pessoal, eu vou ser sincero, essa prova ficou muito fácil, eu fico chateado quando eu dou prova muito assim. Na próxima eu vou dar uma calibrada aí, porque, meu, baba demais essa daqui, tá? É muito fácil aí essa prova. Bom, ó, vamos adiante aqui, ó. Né? Muito bem. A gente tem o seguinte, pessoal, questão número 2, ó. Então, na questão número 2 aqui, pessoal, ela falta um pedacinho. Ter piedade, Domênica, você achou muito difícil essa prova? Prova fácil, que é isso. Ó, nessa questão número 2, pessoal, faltou só um pedacinho aqui, né, que ele dá o valor aqui, ó. Na verdade, ele dá os valores. Faltou a partezinha da introdução que tem relacionado aos valores, tá? Mas assim, olha, eu vou explicar para vocês a questão. Então, a sociedade manterá esse imóvel para uso no fornecimento. Então, na verdade, olha, quanto que ela paga nesse imóvel? Ela paga 140 mil. Aí você vai falar, mas como é que eu sei isso? Bom, você sabe, pessoal, porque todas as alternativas aqui, ó, ele traz 140 mil, ó. Então, eu não tenho dúvida. Aqui também faz parte de técnica de resolução de questão. Para aqueles que não fazem lançamento contábil todos os dias, então você responde esse tipo de questão dessa maneira, porque tem mais uma, pelo menos assim. Tá? Então, veja que o valor de imobilizado seria 140 mil. O que falta aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó. O que faltaria para nós aqui é, na verdade, o prazo, né? Ó, ele não fala o prazo do pagamento, né? Ele só fala que os juros estão embutidos. Muito bem, quando ele não fala aqui o prazo de pagamento, fica difícil efetivamente a gente saber se nós estamos falando de circulante ou não circulante, tá? Fica difícil a gente saber. Mas neste caso aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Pessoal, lembre-se que nós temos 40 minutos, tá? Então, se cair essa sessão, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Na aula de segunda-feira,
eu estava, ó, tá vendo? Ó, ele está falando aqui que vai cair em 40 minutos, tá? Na semana passada, na aula passada, com a Rossana foram diretos, não foi? Vocês foram direto, né? Sim. Então, assim, na minha aula na segunda-feira, eu também fui direto. Também fui diretão aí, tá? Só que assim, o que aconteceu? O Zé ontem deu aula também, foi direto, tal. Só que aqui, ó, você viu, ele já falou que vai cair em 9 minutos. Então eu vou falar esses 9 minutos. Assim que cair, eu crio uma nova sessão e já mando aí pro. Nesse momento pode ser para você, né, Gabriel? Né? Pode ser, você tá fácil aí, né? Posso mandar para você nesse momento aí, né? Ah, então, a Thalia tá falando que na aula de ontem também caiu, não é? Não foi? Na minha semana, na segunda-feira não caiu não, tá? Mas caindo eu já mando para vocês já reconectam, beleza? Muito bem. Então, vocês já viram ontem aí como aconteceu, então vamos seguir aqui na questão da prova. Olha só, voltando. Então, pessoal, vejam que aqui, embora eu não tenha necessariamente os valores, mas eu sei que o meu custo de aquisição, ele foi... Ah, então, a Thalita está falando aqui, eu tinha entendido errado. Ontem foi direto, né? A minha também foi, mas ela vai cair daqui a pouco. Nós temos 8 minutos. Então, beleza. Bom, então nós temos aqui, ó, 140 é o nosso valor. O que vai fazer diferença para a gente aqui, pessoal, é o seguinte, ó, encargos, aqui a gente tem encargos financeiros a transcorrer, encargos financeiros a transcorrer, tá? Só que vejam que ele fala aqui, ó, ele considera o CPC 12, tá vendo? Ele fala aqui, então NBC, CPC 12, ajuste a valor presente. Assinar os lançamentos, o registro imóvel, ó. Admita que os juros estão embutidos no valor das prestações e que o exercício social tal. A sociedade considera que os lançamentos contábeis aludidos apresentam efetivamente efeito relevante aos usuários. Então, quando ele tem efeito relevante, então eu preciso considerar, pessoal, esses itens aqui, ó, tá? Na verdade, eu preciso trazer esses itens ajuste a valor presente, tá? Eu só tenho ajuste a valor presente aqui, ó. Eu não tenho ajuste a valor presente em outra questão. Então, embora eu estou explicando para vocês aqui, mas vocês não tiveram CPC 12 ainda. Vocês vão ter, acho que no 5º semestre, tá? Então, nesse caso, pessoal, a alternativa seria a D, tá bom? Mas eu vou anular essa questão aí para depois eu mostro para vocês isso em sala, tá bom? Muito bem. Beleza, pessoal? Até aí, tranquilo ou não? Suave na nave aí? Osso no sal grosso, por enquanto. Beleza, muito bem. Então, vamos continuar lá nas questões. Olha só. Número 3. Em novembro de 2017, uma sociedade empresária comprou móveis e utensílios para fins de utilização em suas atividades administrativas. Então vejam que aqui, pessoal, é importante porque ele fala comprar móveis e utensílios para fins de utilização nas atividades administrativas. Por que ele coloca isso? Porque deixa claro que ele está falando de imobilizado. Porque se ele estivesse falando que comprou para venda ou qualquer coisa do tipo, então, em tese, você está falando de estoque, que não é o caso, tá? Então, esses ativos foram adquiridos de um fornecedor nacional e o montante de caixa dado como entrada no ato da compra foi de 5 mil. Tá certo? Então, ele deu de entrada 5 mil. Então, fica fácil aqui, ó. O restante do pagamento ficou acordado para ser efetuado em 4 prestações mensais, iguais e consecutivas de 3 mil, devendo a primeira prestação ser paga em dezembro. Na data do reconhecimento do custo inicial dos móveis e utensílios, a sociedade empresária esperava utilizá-lo por mais de um período. Então, vejam, pessoal, olha só. A gente tem duas características importantes aqui. Primeira, ele comprou para fins de utilização. Então, ativo, o conceito é de uso. Segundo, vai usar por mais de um período, correto? No reconhecimento inicial, ficou constatado que o prazo de pagamento não excedia os prazos normais de crédito. Se vocês lembrarem, lá nos nossos slides, a gente tinha efetivamente pessoas
desculpa, a gente tinha, como se diz? A gente tinha um item lá no slide dizendo o seguinte, olha, quando esse item ele excede o prazo, né? Quando ele excede os prazos, veja, aí eu tenho que considerar como despesa financeira. Nesse caso, ele já deixa bem claro que ele não excede os prazos normais de crédito, tá? Então, significa que eu não tenho juros, significa que ele não tem despesa financeira. Então, vamos lá. Considerando apenas as informações apresentadas, assinale a alternativa que representa o correto lançamento contábil do custo inicial de aquisição. E aí, pessoal? Fácil essa daí ou não? O que vocês acham? A Domênica respondeu a... Quem mais? Alguma outra alternativa aí? Gabriela Selaib, o Lucas. Oi? A Kátia também, né, Kátia? Tô vendo ali, é isso? Aí sim, hein? Ô, Juliana, você achou difícil mesmo com consulta? Bom, vamos lá, pessoal. Bom, a nossa resposta aí, a Estrela está falando também, a nossa resposta correta aqui é a alternativa A. Olha só, gente. Então, vou falar aqui, ó. Então, por exemplo, a Júnia, eu sei que ela não faz lançamento contábil, né, Júnia? Todo dia, não é isso? Então, vamos ver se é essa questão aí mesmo. Vamos ver. A maior parte respondeu A aí, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Então, olha só, vamos entender como é que a gente faz isso aqui. Então, eu vou pegar a Júnia aqui como exemplo. Ó, ela está respondendo que ela não faz lançamento contábil, então tem dificuldade de ver isso. Então, a gente pensa aqui no seguinte, ó. Então, em dezembro, uma sociedade comprou móveis e utensílios para fins de utilização em suas atividades administrativas. Então, isso identifica que nós estamos falando de imobilizado. Esses ativos foram adquiridos de um fornecedor nacional e o montante de caixa dado como entrada foi 5 mil. Então, primeira coisa, pessoal, se eu tenho uma entrada de 5 mil, significa que isso aí saiu do caixa, tá? Saiu do caixa. Então, vamos ver aqui as alternativas. Ó, pode ser alternativa A, crédito de caixa? Pode. Pode ser o item B, crédito de caixa, ativo circulante? Pode. C, caixa circulante? Pode. Tá? Porque ele tem pagamento à vista. D, móveis e utensílios, ele não tem caixa. Isso significa que esta alternativa aqui, ela está excluída. Essa alternativa D está fora, tá? Então, vejam que só fazendo o primeiro item ali, a gente conseguiu eliminar a primeira. Vamos lá. O restante do pagamento ficou acordado para ser efetuado em 4 prestações mensais iguais e consecutivas. Então, 4 vezes 3 dá 12. Certo? 4 vezes 3 são 4 prestações. Ó, 4 prestações. 4 de 3 mil. Então, nós temos 12 mil reais. Pode ser o item A? Pode. Pode ser o item B? Pode. E aí, pessoal? Pode ser o C? Pode. Pode ser aqui o item B. O item B não pode, né, pessoal? O item B não dá, né? Por que o item B não dá? Porque olha só, eu tenho fornecedores passivo circulante e passivo não circulante. Só que essa questão ele vai ser pago aqui em 4 parcelas. Ó, 4 parcelas. Se vai ser 4 parcelas, significa que pode ser, o C não pode ser. Então, nós eliminamos o C e o D, né? Exatamente, o que a Caroline está falando ali, ó, não passa de um ano.